Porque o Senhor fez maravilhas, revelou a sua justiça às nações. Aleluia. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque o Senhor fez maravilhas, revelou a sua justiça às nações. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos e irmãs, encontramos-nos reunidos à volta da Capelinha das Aparições para celebrarmos a Eucaristia. Sejam todos bem-vindos a este sacramento do intenso amor de Deus por cada um de nós. Saudamos também, de modo muito particular e especial, 3 grupos da Diocese de Lisboa que se inscreveram para participar nesta celebração. Um grupo do Centro de Bem-Estar Social da Freguesia de Cós, o IPSS da Freguesia da Ajuda e a Obra Social do Pousal. Está também connosco um grupo do Brasil, grupo do Padre Roberto Júnior. Para melhor celebrarmos esses mistérios em união uns com os outros, reconhecemos que somos pecadores, invocando a misericórdia do nosso Deus. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Oremos. Senhor nosso Deus, que santificais os pecadores e alegrais os infelizes, confirmai em nós a obra da vossa graça, para que preservem firmemente no vosso amor os que foram justificados pela fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, depois de longa discussão,
Pedro levantou-se e disse aos apóstolos e aos anciãos: Irmãos, vós sabeis que desde os primeiros dias Deus me escolheu no meio de vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e abraçassem a fé. Deus, que conhece os corações, deu testemunho a favor deles ao conceder-lhes o Espírito Santo, como a nós, não fez qualquer distinção entre nós e eles, porque purificou os seus corações pela fé. Porque tentais agora a Deus, impondo aos ombros dos discípulos um jugo que nem os nossos pais, nem nós mesmos fomos capazes de suportar. Aliás, é pela fé do Senhor Jesus que nós acreditamos sermos salvos do mesmo modo que Ele. Então toda a Assembleia ficou em silêncio e começou a ouvir Barnabé e Paulo descrever os milagres e prodígios que Deus realizara por seu intermédio entre os gentios. Quando eles acabaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, escutai-me. Simão contou como Deus, ao princípio, se dignou intervir para formar de entre os gentios um povo consagrado ao seu nome. Isto concorda com as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto viverei para reconstruir a tenda de David, que estava caída, reconstruirei as suas ruínas, erguê-las-ei de novo, para que o resto dos homens procurem o Senhor com todas as nações consagradas ao meu nome. Assim fala o Senhor, que desde sempre dá a conhecer as coisas. Por isso, sou da opinião de que não se deve importunar os gentios convertidos a Deus. Digo-lhes apenas que se abstenham de tudo que foi contaminado pela idolatria, das relações imorais, das carnes sufocadas e do sangue. Desde os tempos antigos, Moisés tem em cada cidade os seus pregadores e é lido de todos os sábados nas sinagogas. Palavra do Senhor. Anunciai no meio de todos os povos as maravilhas do Senhor. Anunciai no meio de todos os povos as maravilhas do Senhor. Cantai ao Senhor cântico novo, cantai ao Senhor terra inteira, cantai ao Senhor, bendizai o seu nome. Anunciai no meio de todos os povos as maravilhas do Senhor.
Anunciai dia a dia a sua salvação. Publicai entre as nações a sua glória. Em todos os povos as suas maravilhas. Anunciai no meio de todos os povos as maravilhas do Senhor. Dizei entre as nações: o Senhor é Rei, sustenta o mundo e ele não vacila, governa os povos com equidade. Anunciai no meio de todos os povos as maravilhas do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, diz o Senhor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-me. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Disse-vos estas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Palavra da salvação. Caros peregrinos, diz-nos o texto sagrado que acabamos de escutar: assim como o Pai me amou, também eu vos amei. O amor do Pai criou o amor no Filho, no movimento de gratidão, no movimento de alegria, pois a felicidade de ser amado é amar desta mesma forma. Também o movimento de cada peregrino deve ser este movimento de aproximar-nos
daquela que no seu seio acolheu o amor de Deus de forma tão bela e de forma tão profunda, para o podermos levar com mais intensidade da nossa vida. Jesus, o Filho de Maria, é missão que sai de si mesmo, porque a imitação, permanência na mesma comunhão. A fé em Jesus faz-nos entrar neste assim como, neste permanecer e ser enviado, escutar e guardar a sua palavra, agradecer e entregar-se, sofrer de amor e alegrar-se. O maior presente que podemos dar e receber é uma história de amor. É uma história de amor, não é o mínimo e livre capricho, como se fôssemos um buraco negro que tudo devora à sua volta, mas é chorar e ser consolado no colo da escuta e do acolhimento, é querer andar e ter alguém que nos incentiva a levantar, é dar passos para aquele que nos espera com sorrisos e abraços, é falhar e envergonhar-se e ter alguém que nos perdoa e nos anima a recomeçar, pois até aqui chegar já falhei muitas vezes. Uma história de amor é saber que nunca somos esquecidos, é alguém que sempre permanece no seu coração. Bom Deus, encontrei-te neste jardim por ti criado, acolhido e amado, agradecido pela família que me dás. Aos poucos fui-te conhecendo primeiro pelos dons recebidos, depois ao teu filho que me chamou a segui-lo. A mim que nada sou, deu-me a graça de dispensar os seus tesouros. A minha alegria é feita de sinais de felicidades, mas ainda não é perfeita nem completa, mas desejo ardentemente essa alegria que não acaba. Ajuda-me a mim, ajuda-me a cada um destes peregrinos desse santuário de Fátima, como tu para Deus e para os outros. Que assim seja. Irmãos e irmãs, a salvação vem-nos pela fé em Jesus Cristo, dizem os apóstolos, mas é preciso agir em tudo com caridade. Oremos para que assim seja agora e sempre, dizendo: ouvi-nos, Senhora. Pelo Papa, sucessor de Simão Pedro, para que o modo de agir do grande apóstolo inspire nas decisões que há de tomar, oremos. Pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que exprimam o seu parecer com humildade à maneira do apóstolo São Tiago, oremos. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito da Ucrânia, para que o Senhor ensine o mundo a amar a paz, a construí-la, a defendê-la e contra as premissas de guerra que continuamente renascem, levem os decisores políticos a construírem um mundo novo, oremos. Pelas autoridades civis a todos os níveis, para que respeitem os direitos dos cidadãos e não abusem do poder que lhes foi confiado, oremos. Pelos esposos que passaram pela experiência de abandonar
ou serem abandonados, para que descubram a alegria do regresso, oremos. Por todos os fiéis desta Assembleia Eucarística, para que prolonguem nos ambientes de trabalho a experiência de amor fraterno que aqui viveram, oremos. Senhor nosso Deus, dai-nos a graça de permanecer fiéis na vida aos sentimentos que experimentamos na liturgia por Cristo nosso Senhor. Pede-se, se houver ministros da comunhão nesta Assembleia, que se apresentem para exercer o seu ministério atrás da capelinha. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, pela admirável permuta de dons nesse sacrifício, nos fazeis participar na comunhão convosco, único e sumo bem, concedei-nos que, conhecendo a vossa verdade, demos testemunho dela na prática das boas obras, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, que sempre os louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em Cristo nossa Páscoa foi imolado. Ele se oferece continuadamente por nós e nos defende com a sua intercessão. Foi imolado sobre a cruz, mas não morrerá jamais. Foi morto, mas agora vive para sempre. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e todos os coros celestes proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, proclamam a vossa glória. Hosana,
Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitirdes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.
Felizes os convidados para um banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor nosso. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Holy Communion shall be received in the hand only. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos, até ao fim dos tempos. Aleluia. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos, até ao fim dos tempos. Aleluia. Aproximando-se dos discípulos, disse-lhes Jesus: Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos, até ao fim dos tempos. Aleluia. E depois fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos, até ao fim dos tempos. Aleluia. Ensinai-os
vos a cumprir tudo quanto vos tenho mandado. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos, até ao fim dos tempos. Aleluia. Ides receber a força do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas até aos confins do mundo. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos, até ao fim dos tempos. Aleluia. Aproximando-se dos discípulos, disse-lhes Jesus: Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos, até ao fim dos tempos. Aleluia.
Senhor, exultai, canta de alegria. Povo do Senhor, exultai, canta de alegria. Povo do Senhor, exultai, canta de alegria. Povo do Senhor, exultai, canta de alegria. Deus é o meu Salvador, tenho confiança em nada temo. O Senhor é a minha força e o meu louvor, Ele é a minha salvação. Povo do Senhor, exulta e canta de alegria. Povo do Senhor, exulta e canta de alegria. Oremos. Protegei, Senhor, o vosso povo que saciastes nestes divinos mistérios e fazei-nos passar da antiga condição do pecado à vida nova da graça, por Cristo nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects, and I dico agora gli oggetti religiosi. Agora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejas, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre proveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, dos Santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Desejo a todos a continuação de uma boa peregrinação. O Senhor esteja convosco. Abençoe-os o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanha. Graças a Deus.